Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Longe de ser acusado jurássico ou paquidérmico e sempre querendo as novidades, porque as inovações tecnológicas sempre me atraem e continuarão me atraindo, só que eu acho que tudo aquilo que foi dito para se elaborar um site, para que se você um software, aliás, para que você possa gerenciar a tabela do Campeonato Brasileiro, tem um pressuposto, que é o bom senso. Marcar clássicos juntos ou marcar clássicos no final do campeonato, por bom senso, não deve ser feito de maneira nenhuma. Eu não precisava de um software, né? Nós falamos disso aqui o tempo inteiro. Deve ser difícil demais fazer uma tabela com 20 times, né? Pontos corridos, mas deve ser muito complicado. E até porque eles já começam a mexer na tabela, mudaram o jogo do Atlético do dia 5 para o dia 8, na quarta-feira contra o São Paulo. Aí o América, que não tinha onde jogar, e levou o jogo lá para o Mato Grosso do Sul. Agora a data já está livre, mas também o América não quer voltar atrás, porque ganhou dinheiro para ir para lá. Então, olha, precisa de um software mesmo, porque é muito complicado essa construção de tabela do campeonato. Deve ser difícil. O América não tinha onde jogar, então vai cantar aquela musiquinha, eu não tenho onde jogar. É por isso que eu jogo na areia. Vamos embora. Explicação bem pouco plausível, porque era só mudar o jogo do América, na verdade, né, pro dia seguinte, e aí a Arena poderia receber. Enfim, vai entender. Eu acho que é só preciso mais seriedade para disputar a Série A. E acho que a América precisa entender que nem tudo é dinheiro nesse momento. Dimara, hoje é quinta-feira que está aí na reta final da preparação dos times para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Clubes. E quais as novidades dentro do campo dos três mineiros? Então é o seguinte, o Atlético é o que está treinando agora de manhã, coletivo encerrado. Dessa vez o técnico Dorival Júnior não mexeu no time. O time vai de Renan Ribeiro, Patrick, Hever, Leonardo Silva e o Leandro, Richarlison, Felipe Souto, Toró, Giovanni Augusto, Magno Alves e Guilherme. Esse é o time que treinou do início ao fim, ou seja, Giovanni Augusto não entrou na lateral e Mancini também, como ele havia feito ontem, também não entrou em termos ofensivos. Como o Dorival Júnior só vai fazer a sua coletiva lá em Florianópolis amanhã, porque o Atlético viaja hoje à tarde e amanhã se treina no CT do Figueirense, e aí é que o Dorival vai falar o que ele está pensando para essa equipe. Entendo que as pessoas possam não está aceitando nesse momento o fato do Giovanni Augusto não ter voltado, a questão da lateral que ele estava tão bem, a manutenção do Leandro. Mas pode ser uma questão dele estar voltando de contusão, né, do Dorival não ter achado que é preciso um pouco mais de tranquilidade nesse sentido, ou até mesmo uma opção técnica, em virtude do adversário. Mas o adversário que acabou ficando fora aí da Copa do Brasil, né, então vai de time todinho certinho, né? Mas abalado emocionalmente. Abalado emocionalmente. Será? Não, ontem eu fiquei impressionado. Aquele menino que fez o gol contra, esqueci o nome dele, que fez o gol com Edson, que fez o gol contra ontem, o primeiro gol do Vasco, foi o gol contra do Avaí. Esse menino do Avaí é um predestinado, porque ele fez gol contra no jogo do São Paulo e agora fez gol contra no jogo contra o Vasco da Gama. Ele é bem predestinado. Então, bom, e aí o que dá pra gente dizer dessa formação do Atlético, então? É que amanhã que o Dorival vai poder dar essas explicações que está todo mundo perguntando, né? O porquê que o Mancini voltou e por que o Giovanni Augusto também não assumiu essa condição de titular da lateral. No caso do Cruzeiro, ele treinou já tarde e o que a maior expectativa com relação à formação da equipe do Cuca é a situação do Roger, que passou para um exame de imagem, vai sair o resultado hoje, para se ter uma ideia se ele vai desfalcar ou não. O Cuca já assinalava como uma sensação de colocar 3 atacantes, né? Incluindo aí o Brandão que só fez um jogo, aquele contra o 11 Caldas, acabou machucando, a gente viu muito pouco do Brandão, mas o Cuca assinala que pode entrar aí com os 3 atacantes, com o Alisson um pouquinho mais recuado. E quem sairia no meio? Se o Roger realmente for confirmado a contusão dele, tá fácil de definir, né? Caso contrário, a gente vai ter que ver como é que o Cuca vai armar esse meio do Cruzeiro. E mais, ele disse que queria mesmo dar um choque na equipe, que isso é importante, porque às vezes o jogador acha que ele é dono da posição, está sozinho na história, e por isso tem uma queda de rendimento maior. Então, que era necessário mesmo dar um choquezinho na galera, para ninguém sentir que é dono da história e poder continuar aí o campeonato bem, como o Cruzeiro pretende, o Cruzeiro que vem de uma derrota e vai buscar essa recuperação diante do Palmeiras. Diga. Tomando cuidado para ninguém morrer eletrocutado dentro de campo. É melhor não. Você fica dando choque nessa moçada, de repente, né? Vai que isso é ao contrário. Vai que o processo seja... Fica nervoso. E o Gilberto, que a gente questionou aqui ontem, aquela história do Botafogo e tal, o Gilberto acabou
concedendo uma entrevista dizendo o seguinte, que ele realmente sente falta dos filhos, que a questão é familiar, que essa situação dele querer voltar para o Rio de Janeiro tem a ver com isso, que ele adora o Cruzeiro, que ele está muito bem aqui, que ele não está insatisfeito com o Cruzeiro, e é uma questão pessoal, e o que é pessoal a gente tem que respeitar. E a gente imaginava isso pelo caráter do Gilberto, pelo histórico do Gilberto, ele tem sim a proposta do Botafogo. Agora, qual é a decisão que ele vai tomar? Fluminense na história também? Não? Também falaram de que ele falou de uma paixão pelo Fluminense. Eu acho que ele quer voltar para o Rio de Janeiro, de qualquer forma. Né, por essa questão particular, familiar, e acho que isso tem que ser respeitado. Agora vamos ver como é que o Cruzeiro se comporta nessa situação aí de ter um jogador nesse momento com essa questão, né? O América, que tem pela frente o Vasco, e aí vai pegar o Vasco super, hiper, ultra reserva. Esse vem agora, reserva da olha reserva. só, o América tem que aproveitar essas chances que estão sendo dadas. Claro, porque carimba né? mais 3 pontos, faz 6 pontos no início do campeonato. Exatamente. Então, e o Mauro Fernandes disse que não tem pressa aí para a estreia dos outros reforços, que ele vai com muita tranquilidade colocando esse pessoal em campo. São só 37 rodadas, é bom lembrar isso. Era legal que eles começassem a jogar logo, né? Para qualificar o time. De qualquer forma, o América vai com o Flávio, o Cheslon, o Micão, o Gabriel e o Thiago Carleto, o Dudu, o Amaral, o Leandro Ferreira e o Camilo, o Fábio Júnior e o Eliandro. E aí a gente, quando a gente fala assim, o Vasco é todo reserva, obviamente que é também uma equipe que continua buscando a pontuação em termos de brasileiro, né? O Irene que está vetado, né? Então é necessário que a gente sabe que também não vai ter facilidades contra o Vasco dessa forma. O Vasco né? é os 3 pontos, assim como o América. Exatamente. Mas o América tem que fazer por onde aproveitar isso aí, já que depois ele vai jogar contra o Internacional no mando de campo lá do Mato Grosso, né? Que é bem pertinho, Mato Grosso do Sul. Será que tem americano lá no Mato Grosso? Tem americano em qualquer lugar do mundo, meu e torcedor do Internacional tem aonde? Deixa eu só dizer uma coisa para você aqui. É um preconceito absoluto que esse senhor está falando aqui, dizendo que a torcida do América cabe numa Kombi. Esse preconceito tem que acabar. Nós estamos indo embora. Dimara, volta meio-dia e meia na tela da Band com Minas Esporte. Bom dia. Tchau, Dimara, bom dia.